Olá, vamos dar início a mais um estudo sobre aparelhos celulares. Dessa vez nós recebemos um Sony Ericsson GTE 2011, de acordo com o levantamento que nós fizemos. E aqui temos o registro dos seus componentes, das trilhas, para que possamos compreender melhor como a indústria desenvolve esses equipamentos maravilhosos, que são muito úteis, inclusive em nossas vidas. Então vamos para a análise do Sony Ericsson GTE 2011, conhecer um pouquinho a respeito da tecnologia japonesa. E a Ericsson, se eu não me engano, é uma empresa finlandesa, se eu não me engano. Então temos duas empresas envolvidas na fabricação desse tipo de celular. Aqui temos a região da antena, de uma das antenas. Esse celular é de tecnologia 2G, 3G, de acordo com o nosso levantamento, de acordo com a ficha técnica. Tem armazenamento interno de 36 megabytes. Bateria de apenas 800 miliamperes. Hoje as baterias têm 4.500 miliamperes. Tem GPS, Bluetooth, rádio, então essa antena aqui pode ser uma delas. Mas o que é mais importante para nós é compreendermos a lista de componentes que vai compor essa área da antena. E como nós observamos aqui pela trilha, temos alguns componentes aqui SMD. Não vamos afirmar com 100% de certeza que são os componentes que nós estamos falando, porque precisamos fazer o teste com o multímetro, tá? Então vamos arriscar e vamos falar talvez algumas bobagens aqui, mas depois faremos o teste realmente com os equipamentos de precisão digitais que nós possuímos. Aqui é uma visão microscópica do que nós estamos vendo na placa-mãe do aparelho. Então temos aqui dois componentes SMD interligados com dois módulos, acredito ser filtro, e aqui pode ser resistores ou diodos. Eles são muito parecidos, por isso que a gente tem que tomar cuidado ao afirmar. E aqui as duas anteninhas banhadas a ouro. O ouro é um excelente condutor elétrico, portanto é seguro em termos de receber os sinais gigahertz, os sinais transmitidos pelas antenas de celular pela cidade. Então é necessário que tenham esse cuidado de banho em ouro. Aqui nós identificamos a área do processador com os componentes SMD na trilha, linkando o processador, né, com os componentes. Uma informação muito interessante, super rica para o nosso conhecimento. Na mesma área do processador nós temos aqui componentes SMD fazendo parte aqui das conexões. Então cada pinagem do processador é vinculada a um componente SMD. Aqui novamente temos uma trilha com novos componentes, esses módulos aqui presentes, que podem ser sensores, inclusive, podem ser circuitos integrados, temos que observar com mais cuidado. E aqui nós temos uma fotografia do conector do display, vinculando as hastes metálicas com o cabo flat. Uma visão interessante de como essas conexões são realizadas. E aqui a área de flash da câmera, os componentes que compõem a área de flash da câmera. Da câmera traseira, este é um celular que só tem uma câmera, porque ele é de 2011, só tinha câmera traseira. É um celular de baixo custo. Então, para quem queria apenas receber e fazer ligação, suficiente.
tirar umas fotos. Aqui são os componentes que envolvem a câmera traseira. Então temos aqui um componente SMD, a trilha anexada à câmera. Nessa região nós temos capacitores na região do conector de carga. Então vejam que nessa área em que nós conectamos o cabo à fonte de alimentação, há necessidade de vários componentes para reter a carga elétrica que o equipamento vai receber, com o objetivo de reduzir a voltagem. Isso já é feito lá na fonte de alimentação, e ao entrar aparelho adentro é feito todo um retrabalho também de redirecionamento de carga elétrica, com a presença, portanto, de vários capacitores, vários filtros. Aqui nós temos capacitores na área próxima ao SD card, área em que nós colocamos o chip das operadoras. Capacitor, ele vai direcionar a carga elétrica necessária para essa região. E aqui nós temos algo muito parecido com um circuito integrado, mas nós não temos certeza. Esse é um componente até o momento estranho para nós, mas como tem essas perninhas aqui, nós acreditamos ser esse componente um circuito integrado específico. E aqui nós temos as saídas através das trilhas eletrônicas para cada uma dessas perninhas, o que acredito ser um circuito integrado. Temos esse chip aqui na área da região da antena. Talvez seja um chip transmissor ou receptor de sinais. Precisamos estudar mais a fundo. Mas temos a presença aqui de um capacitor. Perceba como a eletrônica exige cada vez mais estudo. A cada pesquisa aparece um componente novo. E para entender a lógica do telefone celular, você tem que ir aos pouquinhos, né? Então, por isso que nós fizemos esse momento de pesquisa. Temos aqui um chip na região das câmeras. Então, talvez seja um chip responsável pelo foco, pela estabilização da imagem. Então, cada chip vai ter uma funcionalidade. Pode ser que seja um sensor também, isso é importante. Na região do microfone nós temos esse chip aqui também, que pode ter a ver com receptor ou emissor de sinais. E aqui nós temos uma foto bem interessante que interliga dois chips na área coberta e na área encapsulada do celular. Olha só a trilha interligando os dois chips. Nessa área nós temos componentes no conector de carga, próximos ao conector de carga. Aqui eu acredito ser um regulador de tensão, para suportar aquela voltagem em excesso que pode entrar e danificar o aparelho. E aqui nós temos componentes SMD vinculados ao regulador de tensão. E aqui a pinagem do conector de carga com os componentes SMD, que podem ser aqui indutores ou resistores. Visualizamos também uma parte da placa-mãe, os componentes SMD. Esse branquinho aqui parece ser um fusível, este aqui um capacitor, este um resistor, pelas características. E aqui visualizamos um indutor nessa região encapsulada do celular. Aqui temos o filtro da antena. Uma foto muito bem feita, muito clara. E os filtros na região do conector de carga. Então isso aqui nós estamos raciocinando
inicialmente, né, como um circuito integrado, mas pode ser que seja um filtro. Então precisamos estudar esse componente, ele é novo para nós. Próximo à região do flash, nós encontramos esses componentes aqui. Olha só, o flash está aqui e em seguida a trilha em direção a esse componente SMD. Eu acredito ser um resistor para que o flash receba uma voltagem adequada, como nós fazemos com as LEDs. E aqui nós temos uma região com os fusíveis. Os fusíveis são esses branquinhos, próximo a um circuito integrado e a um capacitor. Encontramos na área encapsulada também um sensor. Acredito ser esse sensor um giroscópio. Acredito, mas confirmaremos aí em novos vídeos que iremos produzir após fazermos os diagnósticos, estudarmos um pouquinho mais a fundo a respeito das características de um giroscópio. E aqui nós identificamos a LED do teclado, as trilhas. Então, assim que o celular é ligado, a região do teclado é iluminada por essa LED aqui. E aqui nós temos o microfone. É um microfone circular. Aqui nós temos os componentes SMD. E aqui sim o segundo microfone, diferente do primeiro que eu citei, que era circular. Temos o microfone primário e o secundário, portanto. Na região coberta nós encontramos este dispositivo aqui que acreditamos ser um sensor. O celular ele tem Bluetooth, ele tem rádio, ele tem GPS. Então precisamos de fato saber o que é esse componente. Quem puder nos ajudar, agradeço. Aqui o botão do teclado. Aqui temos a área entre a memória RAM e o processador. Então olha só que interessante. Toda essa trilha, todo esse emaranhado aqui de conexões que prova ser o celular realmente um aparelho de máxima inteligência. A área próxima ao push button nós temos esse dispositivo aqui também. Vai ligar o aparelho. Na região da antena nós encontramos essa trilha com esses dispositivos. Aqui pode ser um receptor ou um transmissor. Aqui os componentes SMD. Vejam quantas informações. Nessa região aqui temos esse elemento que parece ser um sensor, podendo ser um GPS, um Bluetooth. É um componente diferente. Temos aqui os SMDs na área de um dos microfones. Isso pode ser um filtro. E aqui os componentes SMD vinculados ao conector de carga. Olhem só a trilha, vinculando as hastes metálicas com os componentes. É um verdadeiro aprendizado tudo isso. Temos aqui o circuito integrado próximo à área do conector de carga, um capacitor. Aqui conseguimos visualizar claramente a trilha que interliga os componentes. Aqui temos um fusível. E aqui acreditamos ser pela coloração um varistor. Não sabemos se ele sofreu superaquecimento por estar com essa região com uma coloração mais preta. Precisamos pesquisar e observar melhor com o microscópio. E, enfim, era isso que eu queria demonstrar para vocês nesse tutorial.
o aprofundamento do nosso conhecimento sobre tecnologia celular. Espero que eu tenha contribuído para o conhecimento de vocês. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo tutorial.